Esse é o quarto vídeo da série LTE Visão Geral. Hoje nós vamos conversar sobre OFDM, que é o esquema de acesso das redes 4G. Eu sou o Brederode e aqui no Café Telecom o cafezinho é por minha conta. O LTE utiliza duas variações do Orthogonal Frequency Division Multiplexing, o OFDM, e são elas o OFDMA para o downlink, sentido antena-usuário, Orthogonal Frequency Division Multiple Access, e o SCFDMA para o uplink, sentido usuário-antena, o Single Carrier Frequency Division Multiple Access. Um sinal ele pode ser definido com duas características: o domínio do tempo, que é quanto tempo ele durou no ar, e o domínio da frequência, que é quanto do espectro ele ocupa em termos de largura de banda. Para poder fazer essa transformação do domínio do tempo para a frequência e da frequência para o tempo, é utilizada a transformada de Fourier. No caso do domínio do tempo para a frequência, é a transformada direta de Fourier. Do caso da frequência para o tempo, é a transformada inversa de Fourier. No LTE, é utilizada a transformada rápida de Fourier, a Fast Fourier Transform, para transformar do domínio do tempo para o domínio da frequência e, consequentemente, a transformada rápida inversa para sair da frequência para o tempo. No domínio do tempo, o LTE utiliza um pulso retangular. Isso faz com que ele não precise de filtros complexos para gerar um pulso ou para detectar os pulsos recebidos. O tratamento do pulso recebido diante do multipercurso também é facilitado, e isso também é uma vantagem para o gerenciamento da interferência intersímbolo, a Inter-Symbol Interference, a ISI. Já no domínio da frequência, o pulso retangular tem uma desvantagem grande, que ele se estende por uma longa faixa de frequência. Mas note aqui, repetidamente tem pontos nulos, onde a densidade de potência espectral é nula. E a gente sabe que essa distância, elas são as mesmas. Elas são exatamente o Fs, que é o 1 sobre o tempo de duração do sinal no domínio do tempo. Fs é 1 sobre Ts. Viu os pontos nulos aqui? Pois é, não fomos os únicos a ver. OFDM significa Orthogonal Frequency Division Multiplexing. E esse ortogonal vem de algum lugar, né? Mas de onde? Sou eu não, pô. É o slide. Agora que fulaninho acertou o slide, vamos lá. A cada distância de Fs na frequência, temos um ponto nulo. A ideia do OFDM é colocar subportadoras com seus pontos de máxima densidade de potência espectral coincidindo com os pontos nulos das outras subportadoras, resultando num conjunto de subportadoras ortogonais entre si. No LTE, essas subportadoras estão separadas por 15 kHz, ou seja, Fs é igual a 15 kHz. Cada subportadora transporta apenas uma parte de toda a transmissão. A taxa de transmissão final é a soma das taxas de todas as subportadoras utilizadas. E o número de subportadoras depende da faixa de frequência. 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz ou 20 MHz. Falamos que uma das vantagens de usar o pulso retangular era evitar o ISI, o Inter-Symbol Interference. Mas como é que isso procede, né? Temos aqui uma antena e um móvel. A transmissão da antena para o móvel, ela nem sempre vai acontecer de uma forma direta, como é no percurso 1 aqui. Às vezes ela vai subir, bater na quina do quadro e descer. Às vezes ela vai passar direto, bater na quina do quadro e chegar. E cada um desses percursos, chamados de multipercurso, multipath, eles vão ter os seus respectivos atrasos. Do ponto de vista do domínio do tempo, o que foi pensado foi você ter o pulso retangular, o TS, durante o TS, e logo depois ter um tempo de guarda para aguardar que os outros percursos cheguem com seus respectivos atrasos. Esse tempo de guarda é o TG. Note que durante a transmissão do percurso 2,
O símbolo 1, ele chega durante o TG e não interfere em nada na recepção anterior do símbolo 1 que o móvel já tinha recebido do percurso 1. Agora note que no percurso 3, o que vem para cá, bate e volta, o que demora mais, ele só chega no móvel, o símbolo 1, quando os outros dois percursos já estão chegando no móvel, o símbolo 2. E aí, isso aqui causa uma interferência intersímbolo, o ISI, o Inter-Symbol Interference. Na verdade, o TG ele não fica sem transmitir no LTE, assim como em várias outras transmissões que usam o OFDM. Ele usa um Cyclic Prefix. É um procedimento onde copia o final do símbolo OFDM e o transmissor pega esse final do símbolo e coloca no início dele e transmite tudo junto. Isso aqui também ajuda para o receptor entender onde começa o símbolo OFDM, porque ele sabe que o Cyclic Prefix, o CP, ele é igual ao final do símbolo. No LTE existem dois tipos de CP, o normal CP e o Extended CP. A diferença básica entre eles é o tempo de duração, onde o Extended CP ele é uma boa solução para lugares onde você está tendo problema de multipercurso, como é o caso aqui do 3, que está dando uma interferência intersímbolo. Falando em interferência, você lembra do efeito Doppler? É aquele efeito que a frequência de transmissão muda quando o receptor ou o transmissor estão em movimento. Lembrou? Pois é, volta o gráfico das subportadoras aí. Como vimos antes, apenas nos pontos múltiplos inteiros de 15 kHz, a densidade espectral das subportadoras eram nulas. Se você altera a frequência de uma subportadora, ela vai se mover do ponto onde todas as outras subportadoras são nulas e passará a interferir e sofrer interferência dos harmônicos das adjacentes. Essa interferência é conhecida como Inter-Carrier Interference, ICI, interferência interportadora. Agora, importante, o efeito Doppler só impacta de forma sensível quando o SINR estiver acima de 20 dB. Isso é importante para não ficar procurando problema onde não existe. O símbolo OFDMA é transportado em paralelo, onde cada um dos símbolos é transportado por uma subportadora diferente. Se a gente não considerar o CP, a duração de um símbolo OFDMA ele é tipo o equivalente a 1 sobre 15 kHz, o que dá 66,67 microsegundos. A transmissão em si, ela passa por esses blocos daqui. A gente tem a informação que vai ser transmitida, passa por um bloco de codificação modulação, o bloco que vai mudar de serial para paralelo. Cada uma dessas subportadoras está transportando um símbolo FDM que vai passar pela transformada rápida inversa de Fourier, adicionar o CP e aí vai transmitir para o receptor que vai tirar o CP, usar de novo o serial para paralelo, pegar cada uma dessas subportadoras, passar pela transformada de Fourier, ter a informação que precisa demular e decodificar e ter a informação final. Existem alguns parâmetros importantes do FDMA e vamos falar sobre eles agora. Independente da faixa de frequência utilizada, eles terão duração do frame de 10 milissegundos, subframe de 1 milissegundo, que é igual ao TTI, e ele é composto por dois slots de 0,5 milissegundos, subportadoras espaçadas em 15 kHz, 7 símbolos por slot de 0,5 milissegundos quando é normal CP e 6 símbolos quando for Extended CP. A taxa de amostragem é um múltiplo de 3,84 para ter o mesmo clock do WCDMA. E temos taxas diferentes dependendo das frequências. O número de suportadores também varia, como pode ser visto na tabela. No FDMA, quando é transmitido de fato a informação, que junta tudo de novo, como a gente viu, o que acontece é que a potência de todas as subportadoras, imagine aqui, subportadora 1, 2 e 3, elas são somadas e enviadas numa só. E pode acontecer um fenômeno chamado Peak to Average Power Ratio, que é uma potência de pico em relação à potência média. Isso daqui é muito ruim se é um sistema que depende de bateria, porque os picos de potência podem fazer você consumir mais bateria do que deveria. É ruim para o móvel. Esse problema fez com que a forma de acesso do uplink, do móvel para a antena, fosse diferente. É usado o Single Carrier Frequency Division Multiple Access, o SCFDMA. E qual é a diferença? A diferença é que, enquanto no OFDMA, a informação que vem, ela passa por um serial por paralelo e é transmitida em paralelo por frequências diferentes, transmitida em paralelo por subportadoras diferentes. No SCFDMA, ela tem um processo a mais, a gente vai ver isso daqui a pouco, e elas são transmitidas ainda em serial, mas por frequências diferentes.
elas são transmitidas em serial por subportadores diferentes. Dá uma olhada nesse gráfico aí. Ele representa bem a diferença entre OFDMA e SCFDMA no domínio da frequência. Eu sugiro aquela pausa esperta no vídeo para analisar ele com calma. Ah, sim, é importante lembrar que por mais que estejamos falando da diferença dos esquemas de acesso no domínio da frequência, no final de tudo, as subportadoras passarão por uma transformada inversa de Fourier e serão transmitidas como um sinal no domínio do tempo. Vê só, na transmissão do OFDMA, a gente vai ter os dados que vão ser transmitidos, passar pela modulação, do serial para o paralelo, a transformada rápida inversa de Fourier e vai ter o sinal que vai ser enviado, com todas as subportadoras somadas, como a gente viu. No SCFDMA, tem um bloco a mais. A gente vai passar pela modulação do mesmo jeito, só que vai ter uma transformada de Fourier aqui, que vai mapear as subportadoras e dentro dessas subportadoras elas vão passar por uma transformada inversa de Fourier também. O sinal que vai passar e vai ser transmitido no final, ele tem um peak to average power rating bem menor. E essa é a vantagem do SCFDMA. Essa diferença ela chega a ser de 9 dB. O esquema de acesso, sendo ele OFDMA, SCFDMA, tem muitos detalhes. E para saber detalhes específicos de cada processo, é só consultar a TS 36.201. Nela indica as TS que explicam cada detalhe do processo. Sim, uma TS para consultar TS. É a vida. Fazer o quê? Tanto no uplink quanto no downlink, o UE ele aloca a mesma quantidade de frequência, ele aloca blocos de 180 kHz. A gente chama esses blocos de resource blocks, mas não. Isso aí a gente vai conversar no próximo vídeo. Não deixe de comentar, dar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, indicar para o coleguinha e, claro, tomar aquele bom café. Um abraço e até a próxima.